Olá, meus queridos, aqui é a Carola e esses são relatos de terror. Deixe seu like e se inscreva. A procissão dos lobisomens. O meu bisavô já é um homem muito idoso e eu não sei se ele tem uma imaginação tão fértil assim. Curioso, pois quanto mais a idade a pessoa tem, mais histórias ela guarda. Como eu disse, eu era muito curioso sobre histórias de terror e perguntei a ele se ele tinha para contar, e ele tinha muitas. Ele me confessou que essa história era difícil de acreditar e foi falando de seu pai, que se chamava Tiago. Ele morava no interior de São Paulo. A cidade tinha 2 fazendas abandonadas e elas foram grandes produtoras de café, na época vergonhosa da escravidão. E como elas tinham escravos, tinham também senzalas. Essas senzalas são muito documentadas por caçadores de fantasmas. Hoje são visitadas por curiosos e famosas por serem assombradas. Há muita história sombria naquele lugar. A infância do Tiago, pai do meu bisavô, foi tranquila, mas entre os 10 ou 11 anos havia uma procissão. Os homens do lugar participavam dessa procissão na Semana Santa. Traziam consigo tochas e se reuniam ao longo da estrada e andavam por ruas cruzando toda a cidade. Cantavam cânticos de louvor, mas há um detalhe: somente homens faziam esse trajeto e era conhecida como a procissão dos homens. A mãe do Tiago tinha arrumado ele para acompanhar o pai, mas antes que saíssem, ele resolveu dar uma olhada e ver os homens que começavam a se aglomerar, e foi andando com os outros e resolveu voltar para acompanhar o pai, e seguiu pelo caminho mais longo, o de mata fechada. Depois de uma bifurcação, havia uma outra estrada muito comprida que levava para o centro da cidade. O Tiago ouviu um zunido que vinha do meio do mato e ele pensou que eram os homens da procissão se aproximando, e se sentou no chão e esperou. E bem lá no fundo das folhagens surgiram silhuetas que passavam pelos galhos e pequenas plantas, derrubando tudo que encontravam. E ele viu surgirem pontos vermelhos no escuro do matagal. E não eram os homens que ele esperava, e sim muitos lobisomens andando no meio da estrada. Eram grandes. Alguns mediam 1,90 a 2 metros de altura e foram surgindo mais e mais, até a estrada ficar apinhada de feras. Os lobisomens tinham alturas diferentes, pelos claros e escuros, mas todos eram muito iguais. Uma coisa que o deixou intrigado toda vez que ele lembrava desse acontecimento é que eles não pareciam bravos, estavam até muito tranquilos. O motivo ele não atinava, mas que era curioso era. O Tiago ficou imóvel, não só pelas criaturas que estava vendo, mas pois um deles lhe chamou a atenção, o que usava um colar no pescoço. Ele jura que pertencia ao seu tio. Ninguém na cidade tinha um colar igual àquele. Era como um amuleto para o tio. Ele jamais o tirava do pescoço. O Tiago teve tanto medo que não pensou nem mesmo em respirar, temendo que eles o ouvissem, e se levantou de um único pulo
e correu para casa. Estava tão assustado que não seguiu com o pai à procissão. Ele contou tudo o que viu. Depois de pensar e como com o tempo reencontrou o tio, ele deduziu que o lobisomem não o feriu nem lhe tomou o colar, mas que ele era o seu próprio tio, irmão de sua mãe. Seus pais quiseram ir até o lugar do acontecido, mas ele não quis voltar. E muitos anos se passaram, e conversando sobre o assunto com os amigos, eles lhe disseram, todos os anos, naquela mesma data de Quaresma, os lobisomens se encontravam numa procissão profana e que os velhos da cidade já tinham encontrado com eles à medida que os anos passavam. Anos depois, a família se mudou, não pelo ocorrido, e acabaram esquecendo que o Tiago tinha visto uma procissão de lobisomens. Até a próxima história sobrenatural. Beijos. Tchau.